Olá, bem-vindos ao podcast especial SIP-CMVM, um podcast único que integra a Semana Mundial do Investidor. O assunto que vamos debater hoje interessa a todas as empresas, não apenas às grandes, mas também, e especialmente talvez às PME em Portugal. O financiamento não bancário, isto é, o financiamento em mercado, seja através da entrada em bolsa, e muito se fala, ou há muitos anos se fala em Portugal, da criação de um mercado secundário que permitisse a entrada de empresas mais pequenas ou a emissão de obrigações. Para debater este tema temos dois representantes da SIP e um representante da CMVM, o regulador, o polícia do mercado, como também é conhecido. Hermínio Monteiro, vice-presidente da SIP, o Óscar Gaspar, também vice-presidente da SIP, e o José Miguel Almeida, vogal do Conselho de Administração da CMVM. Portanto, vamos começar já as hostilidades. Enfim, é um podcast, como disse, de 25 minutos, 30 no máximo, sobre este assunto que depois, enfim, as empresas portuguesas e, como eu disse também, as PME, enfim, querem sempre saber como se financiar, nomeadamente nesta fase de transição pós-Covid, como é que elas se podem financiar. E, portanto, para arrancar, eu sugeria que olhássemos primeiro para o estado da arte, fizéssemos um ponto da situação e começava por si, Hermínio. Nesta altura estamos no fim das moratórias, as empresas portuguesas passaram por, não só as portuguesas, mas as portuguesas em especial, por um período muito complicado, temos o fim das moratórias, há novas necessidades de financiamento. Como é que elas se encontram nesta altura? Como é que elas podem encarar os próximos tempos? André Macedo, este é um tema de facto absolutamente pertinente. As empresas, para além naturalmente da sua equipa e da ideia de negócio, a parte do financiamento, como as empresas financiam o projeto, é naturalmente determinante para o sucesso ou para o insucesso. É sempre bom dizer que é uma moeda de dois lados, que uma empresa não é só de sucesso, também é insucesso, e de facto um dimensionamento adequado, um financiamento adequado do projeto é naturalmente, eu diria, um elemento tão importante como os outros dois, a equipa e a própria ideia de negócio. Em relação ao financiamento, é verdade que, fazendo um pouco aquilo que seria um retrato robô das nossas empresas, a maioria, eu reforçaria, a substancial maioria, opta pelo financiamento tradicional, que são os capitais alheios. E aqui, dentro dos capitais alheios, sobretudo o capital bancário. E, naturalmente, na CIP vemos isso com alguma preocupação, porque existe, de facto, um déficit de capital próprio muito acentuado na constituição das empresas. Normalmente as empresas se constituem, como já referi, por capitais alheios, e existem outros instrumentos que permitiriam uma flexibilidade melhor para os ciclos de desenvolvimento da empresa e que teriam uma visão muito mais de longo prazo, desde logo, teriam, para além do longo prazo, ainda mais dois fatores positivos. Teriam partilha de risco e o outro permitiria inscrever esses valores no capital próprio e não no passivo, como normalmente acontece numa empresa. Ao inscrever no capital próprio, naturalmente, é completamente diferente que inscrever no passivo. E aqui, naturalmente, que as formas, como é a dispersão de capital em bolsa, seria naturalmente a forma mais interessante, ou das mais interessantes, porque permite, de facto, aumentar o capital próprio e não o passivo, permite uma visão de longo prazo e permite a tal partilha de risco que referia. Infelizmente o nosso mercado é o que é e esta forma não tem sido a forma que as empresas têm utilizado mais. Por isso, peço desculpa por uma introdução tão longa, mas respondendo à sua pergunta, André Macedo, hoje vemos com muita preocupação porque efetivamente não tem sido esta forma de financiamento que tem sido utilizada sobretudo a outra forma tradicional, e no momento em que efetivamente as moratórias, depois deste déficit desta pandemia que nós todos atravessamos, as moratórias se extinguiram, tememos na CIP que efetivamente haja agora uma pressão muito grande nas tesourarias das empresas, porque as empresas estão agora a começar a voltar à atividade dita normal e isso a coincidir com um déficit de tesouraria maior ainda, porque além das outras, todas
todas as outras obrigações, acresce mais esta, que é o financiamento, o pagamento ou a retoma do pagamento dos financiamentos bancários, que em muitas das empresas são muito significativos, com taxas de juro porventura ainda elevadas e com prazos muito curtos de amortização, o que faz com que naturalmente esses valores sejam significativos. Por isso é com esta apreensão que de facto vemos neste momento este momento. Ou seja, a mochila já tradicional, o peso tradicional, as dificuldades habituais das empresas portuguesas, agora acrescenta-se um novo, foi este período de Covid, e com as novas responsabilidades, depois deste parênteses que permitiu, enfim, um respirar que na verdade agora vai ser interrompido e, portanto, a ligação, as empresas deixam de estar, em grande medida, deixam de estar ligadas à máquina, e, portanto, têm que respirar sozinhas. Eu, antes de falar com o José, pedia também ao Oscar para se quiser fazer uma espécie de aguarela deste retrato das empresas nesta altura, para depois perguntar ao José como é que o regulador vê algumas das observações que foram feitas neste arranque. Força, Oscar. Muito bem, eu não sou grande aguarelista, mas tentarei... Mas as que estão atrás são bonitas, as aguarelas. Sim, sim. Bom, começar por dizer que a situação das empresas portuguesas, ou se quisermos da economia portuguesa, é uma posição frágil. Quer dizer, o meu colega Armindo Monteiro já fez uma descrição muito clara do que é que aconteceu no último ano e meio, qual é a situação das empresas portuguesas, mas mesmo antes da Covid-19 nós já tínhamos uma série de fragilidades da economia nacional. Uma delas tem a ver, de facto, com a dimensão das empresas portuguesas, que é muito reduzida, e isso põe em causa uma série de questões mais estratégicas, mas também até de pensamento mais estruturado, se quisermos, sobre hipóteses de alternativas de financiamento. E é com este diagnóstico que a CIP, há bastante tempo, que tem dito que, por um lado, a capitalização das empresas portuguesas é absolutamente essencial para que Portugal cresça e possa crescer mais e de forma mais sustentada. Enfim, recordo que nós, Portugal, desde o início deste milénio, portanto, desde o ano 2000, praticamente não crescemos, temos vindo a ser ultrapassados por outros países, uma série de outros países, e como dizia o Armindo Monteiro, a componente aqui do financiamento também é uma componente importantíssima para garantir a competitividade das empresas portuguesas. Ou seja, nós temos empresas de per si com pouco capital, com um mercado interno que é muito escasso e, portanto, não é suficiente para ganhar asas noutro tipo de estratégia, e ainda por cima com instrumentos de financiamento que são escassos, eu diria, mal conhecidos. Isto quer dizer, quer em termos da capitalização por fundos próprios, como por fundos alheios. E também, como foi referido, por fundos alheios, o mais tradicional é de facto o financiamento bancário, com uma série de constrangimentos que tem, nomeadamente aquilo que foi referido na questão de curto prazo. Repare-se que em muitos casos as empresas funcionam com contas correntes, portanto, nem sequer há um planeamento para que se possibilite ser a médio e longo prazo com outro tipo de empréstimos. Por outro lado, o mercado de capital, permitam-me dizer, enfim, um bocadinho também para abrir aqui a discussão, acaba por ser um ilustre desconhecido para a grande maioria das empresas. Quer dizer, um tecido empresarial de microempresas, de pequenas empresas, muito pequenas empresas, muitas vezes acha que é algo inatingível estarmos a falar em mercado de capitais. E, portanto, admito que, por um lado, as empresas também precisem de fazer um esforço em termos de aumento de literacia financeira, de conhecimento daquilo que existe no mercado, mas também a percepção que existe é que as regras do mercado de capitais são obviamente corretas, fazem aquilo que devem fazer em termos da salvaguarda dos investidores, e tudo isso é absolutamente essencial, mas depois, porventura, não são totalmente adequadas àquilo que são as empresas nacionais. Portanto, aqui enfim, estamos no mercado e, portanto, a ideia é que falta um match entre a procura e a oferta. Quer dizer, porventura a procura acha que está bem, a oferta também acha que está bem, mas de facto não conseguem
não conseguem chegar a mercado e, portanto, não conseguem crescer. E isto é uma limitação portuguesa em relação a outros mercados, que eu acho que teríamos todas as condições, todas as vantagens para evoluir neste sentido. E, enfim, teria aqui algumas sugestões, mas deixaria para uma próxima intervenção. Sim, serão certamente bem-vindas essas sugestões. José Miguel Almeida ouviu aqui estas observações, duas pessoas que têm um conhecimento profundo das empresas, diretamente e também através da CIP. Foram aqui ditos pelo menos, enfim, dois comentários que eu gostava de ouvir falar sobre eles. A questão das regras, delas não estarem adequadas propriamente ao perfil das empresas portuguesas, e esse é um ponto, e por outro lado o facto do nosso mercado ser o que é, ou seja, é um mercado, se comparado com outros mercados europeus e não só, é bastante mais limitado, e portanto as empresas olham apenas para o financiamento bancário e de uma forma ou de outra, ou porque as regras são muito complicadas, ou porque as regras não estão adequadas, acabam por não recorrer quer à entrada em bolsa, quer através da emissão de dívida. O que é que lhe parecem estes pontos? Parecem, primeiro, boas questões e que merecem resposta. Quando nós falamos do mercado de capitais, falamos de um leque de oferta bastante mais completo do que meramente considerar a bolsa de valores. Claro. Quando estamos a falar de mercado de capitais, estamos a falar de uma cadeia de valor bastante mais abrangente, que passa por soluções essas muito mais adequadas para a multiplicidade de empresas que temos em Portugal, do que meramente pensar no resultado último, que é fazer a admissão em bolsa no mercado principal. Permito-me alguns exemplos, que aliás foram aqui mencionados, quer pelo Hermito, quer pelo Oscar, que se prendem com alguns exemplos. Se estivermos a falar de necessidade de reestruturar o capital alheio, há diversas soluções que não passam necessariamente ou primeiramente pelo mercado de bolsa. E aproveito para dizer que as próprias entidades gestoras de mercado, tal como no estrangeiro, também em Portugal, oferecem diversos escalões, mas não é disso que estaria para já a falar. Há formas de estruturar os capitais alheios das empresas que, porventura, podem e devem ser atentados. Exemplos, nós temos o capital de risco, que tem apetência para ajudar a estruturar o capital alheio. Temos também uma figura que está disponível no mercado português, que é os fundos de crédito, que têm como objetivo exatamente ajudar as empresas e o tecido empresarial a estruturar o seu capital alheio. Mas temos também uma outra componente importante que se passa e como foi referido, pelos capitais próprios das empresas. A CMVM teve a oportunidade de patrocinar em 2020 um estudo feito pela OCDE, que concluía que, de facto, o peso dos capitais próprios das empresas portuguesas, relativamente aos pares com que foram comparados, e houve vários pares com que foram comparados, era relativamente inferior, só batido pela Grécia. Não é relativamente, era mesmo dramaticamente inferior. Não dramaticamente, mas inferior em relação a alguns dos pares. E, portanto, relativamente à questão do capital próprio e da necessidade de robustecer o capital próprio, há também soluções para o poder robustecer. Naturalmente que, como qualquer empresa que porventura tenha um capital dominado por um número limitado de investidores, quando é confrontada com a necessidade de reforçar, seja os capitais próprios, seja os capitais alheios, é confrontada com a necessidade de dar contrapartidas. É isso a natureza deste tipo de atividades. E, portanto, os empreendedores ou os donos do negócio, quando têm a necessidade de reforçar os capitais próprios, naturalmente têm que prestar informação, que é para quem vai investir saber o que é que está em causa. Naturalmente, quem investe quer ter a sua cota-parte de controlo na empresa, proporcionalmente.
e naturalmente tem uma expectativa para o investimento que está a fazer ter um retorno adequado. Portanto, quando falamos do mercado de capitais, temos um conjunto de produtos que são suscetíveis de ser adotados pelas empresas, exatamente para poderem reestruturar a sua estrutura de financiamento da respectiva empresa e, por outro lado, fazer aquilo que é um caminho, um ciclo virtuoso de desenvolvimento da empresa. Porque estou certo que, exatamente, porque estou certo que os empreendedores portugueses têm, por um lado, a mesma ambição, a mesma vontade que todos os seus pares com os quais competem, são tão conhecedores dos mercados quanto os seus pares. E, portanto, sob esse ponto de vista, é a forma como pretendem projetar essa capacidade, naturalmente recorrendo às mesmas ferramentas que os seus pares têm externamente. Quanto à questão das regras, permitam-me referir que não penso que o problema esteja nas regras. O mercado português tem as mesmas regras, ou tem genericamente as mesmas regras que o mercado europeu. Nem mais, nem menos quanto essa matéria, e, portanto, sobre esse ponto de vista, são fatores que não necessariamente as regras que possam estar a criar aqui, porventura, uma barreira imediata, mas não serão seguramente as regras a fazer a diferença. Muito bem. Então, deixe-me, em vez de seguir o caminho que fiz há pouco, passo já pelo Oscar, perguntando as regras que referiu há pouco, em concreto, e que podem dificultar, ou podem estar a dificultar, segundo disse há pouco, a entrada ou o envolvimento maior das empresas, ou o recurso maior das empresas portuguesas a estes instrumentos. Estamos a falar em concreto do quê? André, deixe-me que lhe diga, o André começou este nosso programa dizendo que a CMVM era o polícia de mercado, né? E é uma expressão de facto muito utilizada, usada. Admito que seja justo. Mas agora, repara, eu, sem pôr em causa que o polícia é muito necessário, e é muito necessário, todos nós gostamos muito de viver num país seguro, e os investidores também, obviamente, que precisam absolutamente da segurança, mas nenhum de nós gosta exatamente de ter a polícia como parceiro, quer dizer, vamos lá ver, é muito importante que também haja entidades que façam o caminho a par e passo com as empresas. Eu não estou a dizer que tenha que ser esse o papel, não pode ser esse o papel da CMVM, mas alguém tem que dar aqui algum apoio na entrada nos mercados. Vamos lá ver, nos últimos anos nós temos tido a experiência de várias empresas que saíram, nomeadamente da Bolsa. O Dr. Miguel Almeida já referiu que não estamos a falar só de Bolsa, mas muitos que saíram da Bolsa. E porquê? Aquilo que nos é transmitido é que, de facto, o nível de obrigações declarativas é de tal forma que acaba por, nós que em Portugal já temos tantos custos de contexto e temos tanta burocracia, que porventura também a Bolsa acaba por ser um meio em que não é fácil navegar. Por outro lado, eu também reconheço que do lado, por exemplo, das empresas e dos empresários, quando os instrumentos têm a ver com a abertura de capital, há aqui uma questão cultural que é necessária, mas é difícil ultrapassar. As pessoas, os empresários, os detentores do capital, têm esta ainda noção algo não bem esclarecida de que ter parceiros tem determinado tipo de obrigações. De exigências de partilha de decisões, em alguns casos, e de divulgação de informação. Esse caminho, penso que em parte também ainda tem que ser percorrido. Por outro lado, como disse há pouco, Portugal tem uma situação de base frágil e esta fragilidade imputa e também, se quiser, responsabiliza todos. A CIP, por exemplo, no ano passado, até a propósito da Covid-19, veio reiterar a necessidade de haver instrumentos de capitalização, de fundos de capitalização, e também instou o Estado, por exemplo, a apostar mais em fundos de fundos e a dinamizar o capital de risco.
Porque aquilo que nos é transmitido, por exemplo, na questão do capital de risco, é que em boa parte esses instrumentos também ficam aquém do poder de fogo necessário. E, portanto, porventura, antes de atingirmos outro estado de maturidade dos mercados, exigir-se-ia aqui uma intervenção do Estado para suprir determinado tipo de falhas que neste momento são falhas. O que é que significa aquém do poder de fogo? Isto é, capital de risco, na verdade, não tem depois a capacidade de investimento necessária, é isso? Sim, exatamente. Nós, o ano passado, quando falávamos com determinados decisores políticos, foi-nos dito, bom, mas porquê é que se está a suscitar a questão do aumento, portanto, do alargamento dos fundos de capital de risco, se em muitos casos há linhas que não estão aproveitadas. E é verdade. Mas a questão é, bom, mas porquê é que não estão a ser aproveitados? Se o capital de risco é uma necessidade, se há múltiplas empresas que gostariam também de poder ter o apoio de capital de risco, porque é que não chega lá? Porque, porventura, também esta componente de risco que o Armindo referiu não está ainda bem matizada e, porventura, é por isso que eu digo que, porventura, falta aqui uma ação do Estado que equilibre um pouco melhor estes instrumentos, que não... Que permita reduzir de alguma forma o risco e, obviamente, também, entrando o Estado em algum tipo de instrumentos, obviamente também tem que ser remunerado por isso e também tem que ter regras claras de entrada e saída. Mas claro, continuamos a pensar que, mesmo na questão do capital de risco, o mercado português é ainda insuficiente para aquilo que são as necessidades e para aquilo que era importante que as empresas portuguesas tivessem acesso. Armindo, enfim, falámos há pouco aqui, falámos agora mesmo de capital de risco, de fundos de crédito, mas falámos também do mercado de capitais, da bolsa propriamente dita, embora, como o José disse há pouco, não é certamente o único instrumento, há outros instrumentos com uma diferente flexibilidade, nomeadamente ao longo do tempo. Mas se nos centrarmos no mercado de capitais, sempre se falou, aliás, em tempos falou-se muito do capitalismo popular em Portugal, nos anos 90, que foi uma coisa, um acontecimento de curta duração, isto é, muito rapidamente os pequenos investidores saíram do mercado de capitais, do que enfraqueceu o próprio mercado de capitais, enfraqueceu as empresas e, portanto, na verdade, se compararmos o nosso mercado, embora integrado noutros mercados internacionais, mas se compararmos o nosso com outros, ficamos muito aquém e isso tira potência, pujança, capacidade de financiamento e de avanço das empresas. E, aliás, o próprio Oscar referiu há pouco, o próprio PSI 20 tem vindo a encolher a olhos vistos. Olhando para os investidores minoritários, os investidores minoritários estão protegidos, as regras portuguesas, as regras que existem, protegem os investidores minoritários, porque muitas vezes o que vemos é que vemos muitas queixas, enfim, das poucas associações que existem, que não se sentem suficientemente protegidos face aos maiores investidores que acabam por controlar a vida da empresa mais do que aquilo que era o suposto, tendo em conta que a empresa está em bolsa. Esta é uma questão que, se calhar, o José Miguel Almeida terá mais propriedade para responder. Aquilo que eu posso referir é, aliás, um aspecto que o próprio José Miguel Almeida há bocado referiu. E aqui há uma meia-culpa que é preciso fazer, antes de mais, da parte dos empresários. Muitas vezes os empresários pretendem financiar as suas empresas, mas não estão disponíveis para abrir mão de um certo controle que é necessário que haja. E, portanto, sempre que naturalmente se faz uma abertura de capital, e aqui estamos a falar na questão da dispersão de capital em bolsa, é óbvio que os empresários, os acionistas, não podem continuar a pretender gerir uma empresa como se tivessem 100% do seu capital. E por isso, nessa questão, é fundamental que o regulador tenha instrumentos que garanta que os acionistas sejam minoritários sobretudo sendo minoritários, porque sendo maioritários controlam, portanto, sobretudo sendo minoritários, que tenham efetivamente a participação na gestão ou na informação, e naturalmente naquilo que sejam os proveitos da empresa. E isso remete para um aspecto que nós, empresários em Portugal, se calhar falando em Portugal porque é aqui que estamos, às vezes não queremos abrir mão e muitas vezes preferimos ser imperadores absolutos
de um pequeno quintal que dividir, digamos, um mercado maior. Um mercado maior, portanto, com uma empresa maior, e aí, em vez de imperadores absolutos, sermos apenas participantes ou sermos apenas príncipes, para utilizar a tal metáfora que estava a utilizar há bocado. Agora, em termos de proteção, de alguma forma, e creio que isso explica porque é que o tal capitalismo popular que o André Macedo referia não está na ordem do dia, porque efetivamente não é possível para alguém que invista apenas numa participação financeira ser tratado de forma diferente que não seja um sleeping partner. E portanto, não tem a remuneração do seu capital, a não ser que estejamos a falar de uma empresa que esteja sistematicamente a distribuir dividendos e por essa via seja interessante neste princípio. Mas se não distribuir dividendos sistematicamente, é perigoso, ou pode ser perigoso, para quem tenha apenas uma participação, porque não tem nem rendimento da troca da ação, nem tem remuneração pela detenção dessa ação. E nesse sentido, os acionistas maioritários têm, digamos, o papel mais confortável, porque podem decidir em que momento distribuir os dividendos e na questão de ter participadas, podem naturalmente aí ter uma política de grupo que para um acionista minoritário é difícil de contrariar esse papel. Esse papel, sim. José Miguel Almeida, enfim, no fundo estamos a falar aqui de algum risco que existe para os pequenos investidores, enfim, que depois acaba por refletir-se numa falta de dinâmica do nosso mercado. Isto é um risco que os maiores investidores acabam por controlar o ciclo todo da empresa em vez dessa partilha que faria parte do mercado e até podem, no limite, ir desnatando a empresa e ela perder as características iniciais que levou ao investimento. As regras que existem hoje no mercado são suficientes e são suficientemente conhecidas para dar o conforto que os pequenos investidores precisam para investir e os empresários conhecem bem essas regras? Eu penso, respondendo de forma parcelar, por um lado aos investidores e depois na componente dos empreendedores. Bom, relativamente aos investidores, e quando falamos do capitalismo popular ou no capitalismo popular, é importante ter presente que os investidores naturalmente adaptaram-se às circunstâncias do mercado ao longo do tempo. Nós não estamos nos anos 80 do século passado, estamos com um capital de conhecimento e evolução muito distinto. Os investidores não saíram do mercado de capitais, os investidores continuam a investir no mercado de capitais e a própria dividendo passa, por exemplo, pelo crescimento que tem havido de investimento em fundos de investimento em Portugal. O que os investidores estão a fazer é a fazer opções de seleção e a canalizar o capital. Eventualmente poderiam canalizar muito mais capital, mas essa é uma outra discussão. Agora, continuam a fazê-lo e basta olhar para a evolução do estoque de fundos imobiliários que têm estado a ser investidos, quer aqueles fundos de investimento que são de matriz portuguesa, quer aqueles fundos que são passaportados para Portugal, tendo em consideração que estamos no mercado. Esse montante continua a ser um destino natural dos investidores em Portugal. O investimento em bolsa por parte dos investidores naturalmente requer, até por um princípio de diversificação do risco. Os investidores devem, e é um bom princípio para os investidores, diversificarem o risco das empresas que estão no mercado. Portanto, vão à procura de novos setores, de novos conceitos, de novos projetos para o poderem fazer. Se o mercado, porventura, não está a acolher novos setores, novas empresas, isso cria um desafio aos investidores de procurarem outras alternativas. E o que sucede, o que significa, é que os investidores vão financiar outras realidades, algures
no mercado único que certo, tem. E é isso que tem acontecido. Mas porquê é que o mercado, porquê é que a Bolsa, o mercado principal, não tem a capacidade de atrair novos setores e, portanto, novos investidores e ter uma dinâmica e gerar uma dinâmica económica como acontece noutros países? Enfim, nós vemos até pela forma como os média tratam o assunto, embora em Portugal ainda alguns dão enfim, o PSI 20, embora isso também esteja quase a cair em desuso face ao desinteresse que acaba por acontecer, mas vemos noutros países, há programas sobre o mercado de capitais, há uma grande excitação, porque se percebe que há muitos participantes, não apenas profissionais, mas pequenos investidores que querem participar. E o que eu pergunto, e não tenho nenhuma certeza sobre o assunto, e portanto não estou a fazer um julgamento, é se os pequenos investidores se sentem ou não protegidos, tendo em conta, enfim, o que tem o passado, o track record em Portugal, se sentem protegidos face ao que podem fazer os grandes acionistas nas empresas que estão cotadas. André, os investidores, quaisquer que eles sejam, os pequenos, os médios e os grandes, não têm razão nenhuma para descrer que têm regras que os protegem, da mesma forma que em Portugal, em qualquer outro país, nomeadamente da União Europeia. Portanto, sob esse ponto de vista, o nível de proteção é exatamente igual, equivalente quanto a essas matérias. Quanto ao facto das empresas irem a mercado ou não, portanto, a segunda parte do comentário inicial que estava a dizer. A CMVM, com essa preocupação, patrocinou o estudo que já referi da OCDE, que fez um levantamento, como não tenho memória de ter sido feito em Portugal, sobre as condicionantes por parte das empresas para irem a mercado e as suas vicissitudes. Entre essas condicionantes, houve vários fatores que foram mencionados e foram referidos, alguns dos quais aqui já mencionados, nomeadamente pelo Armindo Monteiro, que se referem ao desafio que é a abertura do capital a terceiras entidades. Quer sobre a abertura do capital, quer sobre a intervenção na respectiva gestão. Porque, como bem foi dito, eu costumo usar uma outra expressão, que é a opção entre ser ator em palco de primeira ou em palco de segunda. Portanto, uma pessoa pode ser ator de primeira em palco de segunda, ou pode ser um ator em palco de primeira, ainda que não seja o principal ator. Mas isto é todo um processo para evoluir. E nesse estudo que referi, patrocinado pela CMVM e efetuado pela OCDE, está um conjunto de medidas essas que são, de facto, importantes poderem ser consideradas. Tão importantes que, de facto, o Governo veio a criar, na sequência desse estudo, um grupo de trabalho com vista a apresentar as medidas, que se aguarda a publicação dessas medidas na sequência deste estudo. Algumas das referências eram apresentadas não propriamente sobre regras assimétricas entre o mercado português e os outros mercados, não era essa a questão, mas a tónica era colocada exatamente na capacidade que os empresários e também o Estado tem em fazer alguns ajustes com vista a poder dar maior previsibilidade quanto a essas regras do mercado de capitais. Mas, naturalmente, quando se entra no mercado de capitais, há um elemento que é fundamental: a informação e a remuneração para o risco que está a ser assumido. E estes elementos são eles que têm que estar presentes neste processo. Não há aqui um processo de ir buscar dinheiro a terceiros sem dar as respectivas contrapartidas. Isso não existe nem em Portugal, nem em nenhuma parte do mundo. Deixe-me ver o problema então também de outra forma ou de outra perspectiva. Há empresas, enfim, que se queixam muitas vezes quando querem sair de bolsa, quando, enfim, há uma série de aumentos de capital e o free float acaba por ser reduzido e, portanto, deixa de haver propriamente o interesse em manter a empresa cotada, tendo em conta os encargos e as obrigações que existem de partilha de informação, enfim, toda a estrutura, a superestrutura que é preciso criar para manter a empresa cotada. Essa empresa deixa de ter interesse em estar cotada. Como disse, tem aumentos de capital, free float reduzido, acaba por querer sair. E depois sentem que as regras são, desse lado, demasiado estritas e que o regulador acaba por demorar algum tempo, às vezes anos, para que essa decisão seja tomada. Essa é uma crítica que tem fundamento, José? Não penso que essa crítica tenha qualquer fundamento.
para já porque não é o regulador que impede essa saída. Segundo, há regras claras. O regulador não tem que aprovar e não tem uma opção discricionária de aprovar ou não aprovar. Há um conjunto de regras. Sim. Há um conjunto de regras e essas regras são as regras naturais para poder retirar a empresa de mercado, no mercado português ou noutro mercado. Naturalmente, a decisão de retirar a empresa de mercado tem a ver exatamente com a dispersão do capital que possa existir por terceiros investidores, porque não é uma boa prática de mercado, de levar a empresa a mercado e depois alguém tomar a opção de retirar, desprotegendo todos os investidores que investiram o capital nessa empresa. Portanto, há regras essas que são conhecidas para poderem ser retiradas as empresas de Sim, as regras são conhecidas. A pergunta é se a rapidez de decisão do regulador, disse que não era uma decisão discricionária, não é certamente uma decisão discricionária, há certamente elementos e um código a cumprir e a CMVM não iria pôr em causa os próprios códigos. Agora, a pergunta é se há a rapidez, quer do ponto de vista do acesso, quer do ponto de vista da saída, se as regras são, e pedir-lhe uma resposta rápida, se essa saída acaba por acontecer no tempo adequado, no tempo do mercado. André, todos os parâmetros que monitorizamos em termos de tempestividade comparam com os parâmetros internacionais nesta matéria. Não é esse o caminho, não é essa a razão, seguramente, para as empresas não entrarem, as empresas não saírem. Pode ser um argumento útil, mas não é um argumento sólido. Normalmente sólido. Muito bem, nós estamos mesmo nos minutos finais, como eu disse, era um podcast único e curto. Pedia uma intervenção final ao Oscar e ao Armindo, o que é que lhe parece, enfim, esta questão final, o que é que vos parece esta questão final das regras de entrada e de saída, se elas têm a flexibilidade, a rapidez, se o regulador, se a percepção que os empresários têm do papel do regulador é de que atua com essa flexibilidade necessária ou que pode haver aqui alguma rigidez? Oscar. Bom, vamos ver, no momento em que nós temos taxas de juros de zero ou até negativas, eu diria que da parte dos potenciais investidores há aqui uma apetência muito grande para entrar noutro tipo de mercado e, portanto, era suposto que nós tivéssemos aqui mercados de capitais mais florescentes. Obviamente que não estamos a falar aqui em ter expectativas de ganhar mundos e fundos a curto prazo, mas quer dizer, alternativas que de alguma forma fugissem a esta taxa de juros zero que nós temos. Na perspectiva dos empresários, das empresas, eu continuo com esta perplexidade, quer dizer, uma empresa, já não estou a falar em uma empresa que tenha 10 ou 20 trabalhadores, mas uma empresa que tenha 200 ou 300 trabalhadores, na generalidade, não vê o mercado de capitais como uma opção. E isto de facto é preocupante e é pena acontecer no mercado português. Portanto, eu diria que seria muito, muito importante, via CIP, via outras entidades, que houvesse mais ações de divulgação sobre quais é que são os verdadeiros instrumentos colocados à disposição de empresas, ver até que ponto, tendo em conta aquilo que é a dimensão das empresas portuguesas, era possível haver mais emissões grupadas, algum tipo também de fomento junto de outras instituições financeiras, nomeadamente as bancárias, no sentido de incentivarem que houvesse outros instrumentos que fizessem verdadeiramente intermediação financeira, quer dizer, que permitissem que empresas que per si não têm apetência, não têm dimensão para aceder a estes mecanismos, mas que de uma forma mais agregada pudessem fazê-lo. Isso, do meu ponto de vista, era muito importante. Sim, fica aqui esse desafio. O José Miguel Almeida já teve cuidado de referir outros instrumentos que existem além do mercado de capitais, mas para fechar, queria então, Armindo, o que é que lhe parece esta questão que eu coloquei há pouco, e repetindo, não estou a fazer um pré-julgamento, e portanto o José Miguel Almeida não estou a pré-julgar, recolhi informação sobre o que acontece no mercado e há essas críticas, podem ou não ser justas. Há ou não um excesso, uma inflexibilidade da parte do regulador no que diz respeito à entrada e à saída, isto é, uma menor velocidade nesse aspecto? André, eu seguia de facto a linha do colega Oscar Gaspar, que me parece de facto muito, muito pertinente. Nós estamos num momento, enfim, e os momentos são importantes.
deixem-me lembrar o Ortega y Gasset, que dizia que é o homem e a sua circunstância. Hoje são as empresas e a sua circunstância, ou seja, nós estamos num momento pós-pandemia, estamos num momento em que de facto todas as ajudas são bem-vindas. Percebemos que o regulador não pode naturalmente fazer tudo, mas tal como o Oscar Gaspar disse, era importante que de facto criássemos aqui um ecossistema, envolvendo porventura a CIP também, para tornar mais atrativo este instrumento, que é um excelente instrumento de financiamento das empresas, que não apenas pela via do capital alheio, pela via dos capitais bancários, é de facto importante que os empresários portugueses, ou aqueles que desenvolvem aqui a sua atividade, encontrem nesta forma de capitalizar a empresa uma solução. E essa solução é possível, existe. Se de facto demora mais tempo ou demora menos tempo, eu creio que aqui de facto também o Oscar Gaspar já o referiu, aquilo que nós esperamos do regulador, para além de um polícia, e é importante que haja polícias, mas que também seja um facilitador e que também seja de facto um parceiro. A nossa palavra é esta, um parceiro, ou seja, que compreenda uns e outros, de forma a que efetivamente seja um parceiro desta solução, para que efetivamente haja de novo este olhar para esta solução sem preconceitos, mas como uma boa solução, sobretudo para um momento, como dizia, para um momento que nós estamos todos a viver. Exatamente, enfim, porque essa partilha de risco e o facto disto não ser passivo da empresa ajuda certamente as empresas a fazer investimentos, a contratar mais pessoas, a avançar, enfim, mais pessoas quando isso é necessário, avançarem do ponto de vista tecnológico. José Miguel Almeida, eu deixo-lhe a última palavra, enfim, para não deixar desfavorecido, já que havia aqui um 2 para 1, dou-lhe a última palavra para si. Não, eu não me sinto desfavorecido, até porque estou em excelente companhia e estar com si, é importante. Resulta provavelmente desta intervenção a necessidade de falarmos com bastante mais frequência, porque há algumas barreiras que se podem criar e que resultam, isso sim, talvez de um menor intercâmbio de ideias relativamente às matérias. Agora, há uma coisa que é clara para a CMVM, mais do que a questão da polícia, e eu considero sempre que a polícia é sempre uma boa companhia, são sempre uns bons parceiros. A CMVM tem como missão estatutária a promoção do mercado, e é importante ter isso presente. Temos feito, a razão de termos patrocinado aquele estudo OCDE é manifestamente de promoção do mercado português. Temos feito noutras dimensões e, portanto, naturalmente, temos todo o interesse em que o mercado e as empresas portuguesas criem riqueza e potenciem essa riqueza, porque é esta a sociedade onde vivemos. Muito bem. Eu agradeço ao Líder Monteiro, ao Oscar Gaspar e ao José Miguel Almeida. Fica aqui esse desafio também para a CIP, para podermos aprofundar na CIP o conhecimento do mercado e dos vários instrumentos que existem. É também um desafio certamente para a CMVM de poder haver um maior envolvimento, porque é, como se percebe, fundamental, se as regras forem adequadas, é fundamental para o desenvolvimento das empresas. Muito obrigado aos três, é um one shot, só um podcast único, mas talvez no futuro surjam outros com estes assuntos. Muito obrigado de novo.